Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reflexão. Abre sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículo 15 ao 19. O tema da nossa reflexão hoje é a cura de Pedro. Vamos ler? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Na passagem de hoje, os discípulos decidiram voltar para a vida antiga e foram pescar. Mas uma noite frustrante os impediu de ter o mínimo de alegria pela manhã. Foi quando ouviram uma voz dizendo que lançassem as redes do lado direito do barco. E quando o fizeram, encontraram um cardume grande e cheio de peixe. Todos nós sabemos o quanto Pedro foi amado por Jesus, a ponto de ele lhe confiar a chefia sobre seus irmãos. Também sabemos o quanto sofreu após negar Jesus por 3 vezes. Obviamente, Pedro sofreu a dor do remorso e foi confrontado com suas próprias fraquezas, fugindo assim do seu chamado. Esse encontro foi decisivo para a cura de Pedro. Jesus o curou da culpa que o atormentava noite e dia. Ele não suportava mais ser comparado com Judas Iscariotes, mesmo porque as motivações do seu coração eram diferentes. Além disso, os demais discípulos também abandonaram Jesus por medo de perseguição por parte dos judeus. Todos tinham negado Jesus de uma maneira ou de outra, mas Pedro precisava de um toque mais profundo para se recuperar. Talvez porque o seu amor fosse mais abertamente demonstrado, o que o expunha ainda mais, pois chegou a dizer que estava pronto a morrer por Cristo. Chegou até mesmo a defendê-lo com as próprias mãos ao cortar a orelha do soldado Malco que vinha prendê-lo. Depois de comerem diante de uma fogueira, a história se repetia, pois da mesma forma que Pedro negara diante de uma fogueira acesa, Jesus agora estava com eles, à beira de uma, e de igual maneira, porque o tinha negado 3 vezes. Pedro ouviu por 3 vezes a pergunta do mestre: Pedro, tu me amas? Pedro andou com Jesus por aproximadamente 3 anos e meio. E na companhia de Jesus, obviamente, as coisas eram mais fáceis. Entretanto, tudo ficou difícil com a morte de Jesus. Pedro sentiu-se só e um grande vazio fez voltar à vida antiga de pescador. Entretanto, o propósito de Jesus para Pedro não era que ele fosse um pescador de peixes, mas sim de homens. Jesus o chamou para uma vida melhor da que tinha antes de conhecê-lo. A pergunta de Jesus continua: Você me ama mais do que estes?
Em outras palavras, Jesus estava perguntando a Pedro se ele o amava mais do que o seu próprio negócio de pesca. Portanto, naquele momento, Jesus se referia aos peixes que ele havia acabado de pescar. Assim como Pedro, também temos muitos estes, ou seja, tudo que às vezes nos separa de Cristo. Ou seja, tu me amas mais que essa vida que tu levas? Tu me amas mais que o seu trabalho? Tu me amas mais que os prazeres do mundo? Tu me amas mais que a vaidade? Que a nossa resposta seja como a de Pedro. Sim, Senhor, eu amo mais que tudo isso. Aleluia. Pensem nisso. Que Deus continue abençoando você e sua família com toda sorte de bênçãos. Fiquem na paz.